E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2024, que fala sobre termodinâmica e a questão diz o seguinte: o diagrama PV a seguir representa o ciclo de Otto para um motor de combustão interna, como os motores a gasolina ou a etanol utilizados em automóveis. Então, a gente tem um gráfico aqui de pressão em função do volume, e aí ele continua. As etapas representadas no diagrama estão descritas no quadro. E nesse quadro a gente tem cada etapa, cada processo e a descrição deles, o que vai ajudar bastante na resolução da questão. Depois a gente vê. E aí a pergunta da questão é: a transformação de energia térmica em energia útil ocorre em qual etapa? Vamos ler uma por uma para a gente tentar entender. Mas antes, eu trouxe uma imagem aqui para a gente conseguir visualizar mais ou menos o que se trata aqui, né? De uma forma mais tranquila. Então aqui a gente tem mais ou menos o ciclo que ele está descrevendo ali, e eu vou com essa imagem lendo cada uma das descrições do processo, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Então olha só, primeiro de tudo, a gente tem aqui na situação a válvula de admissão, e a válvula de admissão ela está aberta, entrando, né, o gás inflamável ali, né, o gás associado à gasolina, o etanol, misturado ali com oxigênio. Então, nesse processo, o que a gente consegue observar? Esse pistão ele vai descer conforme a flecha, e isso vai produzir um eixo, né, um giro no eixo, dessa forma aqui. Então, na verdade, esse movimento de vai e vem do pistão gera esse movimento circular nesse eixo aqui, que é o que vai fazer o teu carro andar. Mas, enfim, nossa preocupação é sobre as etapas do ciclo do motor. No primeiro processo, então, que é de 0 a 1, que seria esse pedaço aqui, ó, onde ele vai daqui até aqui, ó, a gente tem então a admissão isobárica da mistura ar-combustível no cilindro do motor, que foi o que eu acabei de explicar, né? Então vai entrar aqui o ar, a mistura de gases ali do ar com o gás inflamável da gasolina ou do etanol. Tá, beleza. Na segunda etapa ali, que a gente tem o processo 1 para 2, ocorre a compressão adiabática da mistura. Compressão adiabática da mistura. Que seria esse pedacinho aqui, onde ele vem do 1 para cá, para o 2. Ó. Seria essa parte do gráfico aqui. Compressão adiabática, como a questão falou. E aí na figura seria a outra situação que nós temos. Então, só para deixar claro, isso aqui seria do 0 para o 1. E aqui a gente teria do 1 para o 2. Ó. Percebe que aqui ele está mostrando, ó, que o pistão ele vai então subir nessa próxima etapa, comprimindo, como a própria questão fala, essa mistura de gases, onde eles vão ficar todos espremidinhos aqui nessa região. Aí nós temos a terceira etapa, que é do 2 para o 3, onde tem a introdução de energia na forma de calor da combustão. E aí a gente teria essa terceira etapa acontecendo aqui, né, do 2 para o 3. Mas vamos entender o que está acontecendo. Ali na figura, a gente tem então a vela de ignição, que seria essa coisinha aqui, ó. E a vela de ignição ela está dando uma faiscada, não sei se consegue ver direitinho, ela está dando uma faiscada, porque daí esse gás inflamável ele vai entrar em combustão, e essa combustão vai gerar energia térmica, né, vai gerar calor, que é o que impulsiona o movimento desse pistão. É o que vai fazer com que esse pistão, na sequência, ele se movimente para baixo. Só que daí a gente tem que entender, então, que nessa figura, na verdade, nesse terceiro passo da figura que eu estou mostrando, está acontecendo a faísca. A faísca, ela acontece basicamente aqui, ó. Esse é o ponto, bem aqui, ó, onde a gente tem a faísca. A faísca da vela acontecendo. Tá? Dali vai acontecer um aumento muito grande de temperatura nesse gás por causa dessa geração imensa de calor que a gente tem. E aí tu percebe que aqui, ó, nesse processo do 2 para o 3, a gente está observando uma transformação isocórica. Então, em todo esse processo aqui, ó, tu consegue perceber que o volume ele fica constante, né? A variação de volume é zero. Não ocorre movimento do pistão. O pistão ele vai ficar imóvel. O pistão ele só vai se movimentar mesmo para baixo na etapa 3 e 4. Então, como eu disse, esse terceiro que ele está mostrando aqui e o quarto na minha figura, a gente vai ter a etapa 3 para o 4, que é justamente
a expansão adiabática que vai acontecer. Então aqui a gente vai ter a nossa expansão. Lembra que uma expansão nada mais é do que um aumento do volume do gás. A gente vai ter uma variação positiva de volume. E aqui, consequentemente, a gente vai ter um trabalho positivo, né? Justamente por ser uma expansão. E aí depois, na etapa 4/1, a gente vai ter a liberação de energia na forma de calor. E essa etapa 4/1, ela também está aqui, ó, entre esse e esse caso da figura. Então a gente tem ali a etapa 4/1. O que está acontecendo nessa etapa? A liberação de calor. Então, nessa etapa, o sistema vai perder calor. E aí tu percebe que nessa etapa a gente também tem uma transformação. Aqui, ó, também tem uma transformação que é isocórica, ou seja, nessa transformação a variação de volume também é zero, não temos trabalho nem aqui, e isso indica que o pistão não se mexe. Então, por isso que na figura, o processo 2/3, 3/4 e 4/1, eles basicamente estão numa situação só, porque são situações onde o pistão não vai se mexer. O pistão só se mexe mesmo na situação 3/4, que é onde a gente tem o trabalho. E aí, por último, nós temos a etapa 6, que é do 1 para o 0. O que seria isso? A liberação de gases, né, para fora desse sistema. Que é o quê? O resultado da combustão, que ele está me mostrando aqui nessa partezinha. Os gases estão sendo jogados fora e a gente percebe que nesse processo o pistão ele sobe, ou seja, a gente acaba tendo uma compressão. É por isso que a gente fica nessa parte aqui, ó, onde ocorre a compressão, uma variação negativa ali de volume, certo? A pergunta da questão é: em qual parte do processo está ocorrendo a transformação de energia térmica em energia útil? Ou seja, em qual parte a gente está tendo trabalho positivo desse motor? E justamente pela explicação que eu dei para vocês, o trabalho positivo ele está acontecendo na etapa 4, que é onde a gente está tendo a expansão adiabática, onde essa faiscada faz todo esse aumento de temperatura, aumento de pressão, para que no processo 3/4 o pistão seja empurrado para baixo e force esse giro aqui, ó, no eixo do motor, certo? Então, exatamente nesse ponto a gente está tendo o trabalho que seria a transformação do calor gerado na faísca em movimento, certo? Resposta certa, então, para essa questão, alternativa C. Na etapa 4, nós temos a geração de energia térmica em trabalho, né? Certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.